Olá, eu sou Silvana Moreira e estamos iniciando mais um Adoção, um exemplo de amor, através da TV Mundi, onde tratamos do Instituto da Adoção e tiramos suas dúvidas acerca desse instituto tão belo e que tanto diz às famílias brasileiras. Olá a todos, e hoje nós estamos aqui para o programa Adoção, Exemplo de Amor, com a doutora Denise Pericini, que ela é psicóloga, clínica e jurídica. E nós vamos falar hoje sobre abuso sexual. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Doutora, o que se entende por abuso sexual? Na verdade, são jogos sexuais, né, feitos homossexuais ou heterossexuais, normalmente feitos sempre por uma pessoa que tem mais de 18 anos sobre um que é menor, né, para que sinta prazer. Esse maior, ele sente prazer nisso e ele usa o menor como objeto do seu prazer, né? Então, são vários atos, aí voyeurismo, exibicionismo, o próprio abuso sexual, né, com conjunção carnal, massagens, coisas que induzem essa criança a uma estimulação precoce, né, uma excitação sexual precoce. E, doutora, por que a vítima que sofre isso, ela tem tanta dificuldade em falar? Porque muitas vezes a própria criança começa a sentir que ela está se sentindo confusa em relação àquela pessoa que está agredindo ela. Ela sabe que tem uma coisa errada, mas ela não consegue dizer exatamente o que é, né? E muitas vezes é aquela pessoa de confiança, aquela pessoa com quem ela convive, ou um amigo, um parente próximo, e de repente começa a manipulá-la de uma forma diferenciada, aquilo começa a ficar estranho para ela, né? E às vezes com dor, né? Embora nem todos os atos sexuais sejam violentos, mas alguns são violentos, deixam a criança assim naquela relação, fica como se fosse uma relação especial, mas ao mesmo tempo dói. Então, alguma coisa a criança sente que está errada, mas ela não consegue dizer exatamente do que se trata. Certo, doutora. E quais os estragos que o abuso sexual traz para essa criança, para esse adolescente? São vários, assim, dificuldades em relação a ela mesma, ao seu próprio corpo, muitas vezes vergonha de aparecer nua para um exame médico ou para uma aula de natação, por exemplo, né? De tomar banho na frente de outras pessoas, às vezes irritações, lesões na própria área genital, anal, dificuldades em relação à identidade sexual, né? Muitas vezes, se é um menino e aí ele acaba sendo molestado por um homem, então ele pode ter dificuldades nessa identidade em relação ao homem. Será que ele vai se tornar um homossexual? Será que como que ele vai se sentir como homem dali para frente? Então, todas essas dificuldades que vão acontecendo. Dificuldade de relacionamento social, porque é um isolamento, né? Muitas vezes a criança entra em depressão, não quer falar com ninguém ou se torna agressiva, porque é uma forma de extravasar uma raiva que está sentindo, porque se sentiu impotente, né, indefeso lá naquele ato, então ele começa a agredir os outros como uma forma de compensar aquela inferioridade que se sentiu na época. Certo, doutora. E quem são esses abusadores?
Olha, geralmente são pessoas que convivem com essa criança, às vezes são familiares, pode ser o pai, o padrasto, o irmão mais velho, um tio, um vizinho, né, um professor, uma pessoa que tem uma certa... Ele vai conquistando essa criança, né? Ele tem um carisma, ele atrai essa criança, ele meio que seduz essa criança para ganhar a confiança de uma criança muitas vezes carente, né? Eu já vi situações, são frequentes, crianças que não têm a figura do pai presente, porque esse pai foi embora, esse pai foi afastado, esse pai aconteceu alguma coisa, né? E aí essa criança se sente carente e ela se apega a algum outro adulto homem, né? E aí essa pessoa, que pode ser um tio, pode ser um professor, pode ser um mentor religioso, por exemplo, e aí ele começa a conquistar essa criança, né? Ele começa a seduzir essa criança, começa a se aproximar dessa criança, lida com essa fraqueza dessa criança, com essas carências dessa criança e explora isso como uma forma de obter um prazer e usar essa criança. Olá, muito boa essa matéria, né? Mas fiquem por aí porque logo mais vem mais dicas e mais matérias para vocês.